Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: saída de Xabi Alonso pode facilitar a renovação de contrato de Vinícius Júnior? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a possível renovação de Vinícius Júnior sendo facilitada depois da saída de Xabi Alonso do comando técnico do Real Madrid. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular, beleza? Tô gravando aqui na manhã dessa sexta-feira para falar sobre uma reportagem que o Gustavo Hoffmann assina lá no portal da ESPN. Gustavo Hoffmann, grande comentarista que já tem alguns anos, virou correspondente lá da ESPN em Madrid, um cara que eu conheço, um cara que é excelente jornalista, e ele trouxe essa reportagem aqui dizendo que com a saída de Xabi Alonso, a renovação do Vinícius Júnior com o Real Madrid pode ser facilitada. Eu vou dar uma lida aqui e depois vou falar alguns pontos, tá? A saída de Xabi Alonso do Real Madrid abre um novo cenário para a possível renovação de Vinícius Júnior com o clube espanhol. Fontes ouvidas pela ESPN asseguram que o treinador era considerado um obstáculo para o avanço do acordo pelo lado do jogador. Vinícius tem contrato com o Real Madrid até junho de 27. Caso Xabi Alonso tivesse permanecido no cargo, uma fonte afirmou à ESPN que a chance de renovação era considerada nula. Ainda assim, existe outra barreira relevante neste momento, a financeira. A diferença entre o valor pedido pelo brasileiro e o que o clube está disposto a oferecer segue sendo significativo. Vinícius recebe atualmente cerca de 17 milhões de euros líquidos por ano. Aí fazendo uma conversão, dá 106 milhões de reais por ano. Nas últimas conversas realizadas em maio de 25, então esse é um ponto que inclusive eu tinha trazido aqui alguns momentos aqui no canal do VSR, né? De maio de 2025 que Real Madrid e Vinícius tinham paralisado essa conversa, tá, de renovação. O Real Madrid colocou na mesa uma proposta de cerca de 20 milhões de euros líquidos por temporada. Aproximadamente 10 milhões de euros a menos do que o staff do Vinícius Júnior entende como adequado. Desde então, não houve novos encontros, a negociação permanece travada. A ESPN informou recentemente que o entorno de Vinícius não acreditava em retomada das negociações antes da Copa do Mundo deste ano. A saída de Xabi Alonso provocou uma mudança nessa situação. Então, pelo lado do Vinícius, eles imaginavam que só negociariam essa renovação ou só voltariam a conversar sobre essa renegociação, essa renovação, depois da Copa do Mundo. E agora, com a saída do Xabi Alonso, isso pode mudar. E pode ser que eles sentem para conversar ainda neste primeiro semestre de 26. A expectativa agora é que o clube espanhol faça um novo movimento para retomar as conversas em breve. Há a compreensão por parte do entorno do Vinícius de que o Real Madrid está próximo do seu teto salarial, mas também há a leitura de que há margem para melhorar a oferta por meio de valores diluídos em luvas, modelos semelhante ao utilizado na contratação do Mbappé. E é aquilo que a gente tem falado e vários têm feito, né? Você pega um valor de salário e beleza, combina X de salário, mas tem Y que é o valor de luvas e que você pega e divide esse valor das luvas pelo tempo do contrato. Então, para a gente facilitar uma conta aqui, vamos supor que você faça um contrato de, de 2 anos, um contrato de 24 meses. Aí você pega e bota, para facilitar aqui, você bota 24 milhões de luvas, aí isso quer dizer o quê? 1 milhão de euros de luva por mês. E aí você acrescenta esse valor, entendeu? Então seria mais ou menos isso. E já virou uma coisa, uma praxe no mercado, você pegar um valor de luvas, diluir pelo número de meses do contrato e ir pagando mensalmente.
Outras fontes consultadas pela ESPN afirmam que, internamente, já havia o entendimento de que Xabi Alonso, pelas decisões tomadas em campo, havia se tornado um fator negativo no processo envolvendo Vinícius Júnior e que, em nenhum momento, contribuiu para facilitar o acordo. Figura indiscutível com Carlo Ancelotti, a relação com Xabi Alonso foi tensa desde o início para o brasileiro. Durante o Mundial de Clubes, a ESPN informou que Xabi Alonso pretendia deixar Vinícius no banco na partida contra o PSG pela semifinal, o que não aconteceu porque Arnold se machucou. Ele se machucou, se eu não me engano, no aquecimento e o treinador não quis promover mais mudanças na equipe. Sob o comando do treinador espanhol, Xabi Alonso, o atacante brasileiro disputou 33 partidas, sendo 29 como titular, mas terminou atuando até o fim em apenas 9 deles, tá? E aí, continuando aqui. O ponto mais sensível da relação entre os dois ocorreu no clássico contra o Barcelona, vencido pelo Real Madrid por 2-1 no primeiro turno de La Liga, quando Vinícius protestou ainda em campo ao ser substituído novamente. Posteriormente, o jogador publicou um pedido de desculpa nas redes sociais, sem citar diretamente o treinador. Nas semanas seguintes, apesar das manifestações públicas de apoio de Xabi Alonso e de gestos como abraços à beira do campo, a relação se manteve estritamente profissional e cordial, conforme confirmou uma fonte à ESPN. Após a demissão do treinador, Vinícius foi um dos jogadores do elenco que não publicaram mensagem de despedida. Na temporada, o atacante soma 6 gols e 7 assistências com a camisa do Real Madrid. De acordo com dados do Data ESPN revelado pelo Flamengo, Vinícius chegou ao futebol espanhol em 2018, após o clube madrilenho pagar 45 milhões de euros por sua contratação. E aqui reportagem com colaboração de Rodrigo Faes, tá? Então tá aqui a reportagem do Gustavo Hoffmann. E aí é aquilo que a gente tem falado, né? Desde o primeiro semestre da temporada passada, Vinícius Júnior e Real Madrid pararam de negociar, pararam de tentar essa renovação. Eu tinha trazido isso dentro da programação da TNT Sports, aqui no canal do VSR também, e que isso estava congelado, tá? Até surgiu informações recentes que eles tinham avançado e tudo, e aí eu conversando com pessoas do staff do Vinícius, falaram, não muda nada. A última proposta o Real Madrid ofereceu e o staff do Vinícius entendeu que não era uma proposta suficiente e ficou parado. E aí o Vinícius Júnior jogando com o tempo de contrato, né? Porque nós já estamos no início de 26, vai terminar essa temporada, o Vinícius Júnior só tem mais uma temporada de contrato. Ou seja, em janeiro de 27, daqui a um ano, o Vinícius Júnior poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube para ir no meio de 27. E lógico que o Real Madrid não vai querer deixar isso acontecer, né? É bem verdade que essa temporada do Vinícius Júnior não faz uma boa temporada, não faz uma temporada no nível que ele fez, sei lá, em 23 e 24, né? 2022, 2023, 2023, 2024, não faz, mas tem ali uma percepção, um entendimento de que a relação dele com o Xabi Alonso nunca decolou, nunca funcionou. O Arbeloa, que assumiu o cargo de técnico do Real Madrid, a gente não sabe até agora até quando o Arbeloa vai ser técnico do Real Madrid, se é até o fim da temporada, se é o técnico definitivo, se ele pode ser trocado ainda dentro dessa temporada. Quando ele foi apresentado, ele não falou sobre isso e também não falou sobre isso depois da eliminação do Real Madrid para o Albacete na Copa do Rei. Então o Arbeloa chegou dando muita moral para o Vinícius. Chegou dizendo que quer o Vinícius feliz, quer o Vinícius sorrindo, quer o Vinícius dançando. Então ele chegou dando muita moral para o Vinícius Júnior. Já é uma mudança significativa ali no trato do treinador, do Xabi Alonso para o Arbeloa. Lógico que eu falei sobre isso no vídeo de demissão do Xabi Alonso, né? Me pareceu que em momento algum o Xabi Alonso estava pronto para tudo que envolvia ser técnico do Real Madrid, né? Que não é só campo-bola, você tem muita administração de gestão de grupo, administração de ego, e me parece que o Xabi Alonso nunca esteve pronto para isso e não faz parte do perfil dele. Mas isso por si só, a troca do treinador não é garantia de que o Vinícius vai voltar a jogar bem. Em paralelo a isso, tem essa questão do contrato. O Real Madrid, imagino, não vai querer correr o risco de perder o Vinícius Júnior a custo zero daqui a 1 ano e meio. Então, o Vinícius Júnior, o Real Madrid vai
agora que o Xabi Alonso saiu, agora que a temporada do Real Madrid é uma temporada muito complicada, né? Já está eliminado na Copa do Rei. Está vivo na Champions, tem que jogar esses 2 jogos de agora, da semana que vem e da outra, pensando em garantir vaga direta para a fase de oitava de final, né? Para não precisar jogar a repescagem. E no Campeonato Espanhol está alguns pontos atrás do Barcelona. Então ele precisa reagir na temporada, mas é uma temporada muito difícil, que as coisas não funcionaram. E aí tem que só ver qual o nível de bater o pé que o Vinícius Júnior e seu staff vão querer. Porque a apuração do Gustavo Hoffmann, ela é muito detalhada quando diz que o Vinícius Júnior entende a compreensão no entorno do Vinícius Júnior de que o Real Madrid está próximo do teu teto salarial. O Real Madrid tem muito gasto com folha salarial, são jogadores caros, normalmente, foram feitos investimentos nessa temporada. Nessa temporada chegou o Arnold, chegou o Hausen, chegou o Carreiras. Então, assim, foram feitos investimentos. Então, do cenário de quando o Real e o Vinícius começaram a negociar para agora, a folha do Real já subiu consideravelmente. Basicamente, não saiu ninguém de tão importante assim, de tão salário assim. Saiu o Kroos lá quando se aposentou e chegaram jogadores muito caros em termos de salário. Então, imagino que o staff do Vinícius entenda ali que a proposta de 20 milhões de euros que foi feita deva ser melhorada, mas precisa entender, o Real vai esticar a corda até 30 milhões de euros, que é o valor que, segundo a reportagem aqui do Gustavo Hoffmann, que é o que o staff do Vinícius entendia, ser justo, porque o Real ofereceu 20. E isso a gente está falando líquido, tá? Lá na Espanha, você receber salário líquido quer dizer que é quase o dobro que custa para o clube. Se o Real Madrid ofereceu 20 milhões de euros líquidos para o Vinícius por temporada, isso quer dizer que para o Real Madrid isso custa 38, quase 40. Então, assim, o staff do Vinícius tem uma decisão a tomar. Vai esticar a corda querendo chegar nos 30, vai continuar se medindo, vai continuar tendo como parâmetro o salário do Mbappé, ou vai entender que essa percepção de que o Real Madrid está próximo do seu teto salarial e vai tentar um aumento em relação aos 20, mas não tentar bater 30. Ou não, ou o staff do Vinícius Júnior vai bater o pé, vai dizer que quer o valor que o staff entende como justo, e sempre lembrando, eu sempre falo aqui, negociação é sempre algo em que quem quer pagar, quem precisa pagar, quer pagar menos, quem precisa receber, quer receber mais. Sempre assim. Não tem emoção, não tem amor, não tem nada disso. Negociação é esse cenário. Quem paga, negocia para pagar menos, quem recebe, negocia para receber mais. Ponto. Então, assim, é preciso entender, o staff do Vinícius vai ter essa postura de esticar a corda até os 30 milhões de euros, ou vai aceitar um meio termo entre os 20 que foram oferecidos e os 30 desejados. A outra opção é esticar a corda e deixar o contrato acabar, e aí depois o Vinícius Júnior, daqui a 1 ano e meio, no meio de 27, o Vinícius Júnior entender que, com o Vinícius Júnior com 27 anos, entender que ele pode escolher o futuro dele e pode ir para onde ele quiser, ou para outro grande clube europeu, ou para a proposta lá que já há algum tempo foi bilionária em euros da Arábia Saudita. Aí teria que ver o que ele pretende. Esse é o ponto, esse é o cenário. Reportagem muito bem escrita aqui pelo Gustavo Hoffmann. É preciso entender também se a temporada passada do Vinícius, que foi abaixo do que as 2 anteriores, e essa temporada, que até aqui não é uma boa temporada, é uma temporada no máximo regular, se o staff do Vinícius vai entender que isso também diminui o preço, diminui o valor dele. É um ponto a ser considerado. Vamos acompanhar, vamos ver se o Vinícius Júnior renova, se o Vinícius Júnior
continua deixando para negociar depois da Copa do Mundo, ou se o Vinícius Júnior deixa o contrato acabar para depois, daqui a 1 ano e meio, no meio de 27, ter liberdade de decidir o seu futuro. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Real Madrid tem que aumentar? Tem que chegar no que o Vinícius quer? O staff do Vinícius tem que baixar um pouco? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para baixar o app do Flashscore. Totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário, fazer o download e você não vai se arrepender. Porque o Flashscore é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento, para me preparar para os jogos. Ele também está à sua disposição. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.